Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu quero trazer uma coisa bem diferente. Estou em um cenário bem diferente, até porque eu estou no meu quarto e eu sempre costumo gravar vídeos aqui em cenários mais específicos, em lugares diferentes, né? Mas eu estou de volta, vou trazer um conteúdo um pouco diferente, até porque o conteúdo que eu quero trazer hoje são para as pessoas que estão fora da curva, que já teram algum resultado, ou você que ainda não tem, e quando você ter, você vai precisar desse conselho que eu vou dar para você, até porque eu já passei por essa fase também. Então, quais que seriam as causas e efeitos? É tipo isso que eu quero explicar em consequência das pessoas que são bem-sucedidas. Então, vamos começar. Em seguida, eu quero falar também um exemplo que eu tive. Eu tive inúmeros exemplos de erros que eu cometi, só que eu analisando esses erros, entendendo quais são e como que eu posso resolver, então praticamente eu já resolvi muitos problemas na minha vida. E aonde que eu quero chegar com isso? Primeiro, você é uma pessoa que já teve resultado ou ainda não tem, mas precisa disso. O quê? Quando você já tem resultado e você tem aquela ambição, entre aspas, você meio que desiste no meio do caminho, por mais que você já conquistou alguma coisa. As pessoas sempre falam que o primeiro passo é começar, né, dar certo, é o muro, né, o resto é uma escada. Então, assim, eu quero que você tente entender que o passo mais difícil não é a pessoa que tenta começar, é a pessoa que tenta manter a constância. E o que que isso tem a ver? Tem a ver com um propósito, ambição e disciplina que ela tem. Porque se ela tiver um propósito alinhado, ela tem clareza. Se ela tiver ambição, ela tem fome, ela quer buscar, ela tem o prazer de fazer aquilo. E se aquela pessoa é disciplinada, ela mantém a constância, e isso tem muito a ver com hábitos, que eu já falei nesse canal também, mas eu quero ter assuntos ainda mais profundos sobre isso. Então tem três coisas aqui que são essencialmente importantes para a pessoa ser bem-sucedida. Só que o principal, com certeza, é o propósito. E o segundo é a ambição. É claro que se a pessoa tiver uma ambição muito grande, ela pode conquistar qualquer coisa que ela deseje. E se for para mim colocar a ponto de a pessoa conseguir, a primeira vem a ambição, segundo o propósito e terceiro vem daí a questão da disciplina. Mas o que que eu tô falando aqui? O que isso tem a ver com a carreira? A pessoa que ela tá começando, ela tá indo até um certo ponto. Nesse certo ponto, é um caos, cheio de problemas, cheio disso aqui, isso aqui, isso aqui. E quando ela começa a colher os resultados, na hora que ela chega do ponto A ao ponto B, ela fala assim: pô, cara, eu consegui. E começa a ser mais fácil para ela aquilo lá. Então, como vai sendo mais fácil, ela vai confundindo, por exemplo, dinheiro com do patrimônio do negócio com o dinheiro dela. Então ela começa a gastar o dinheiro do patrimônio do negócio e muitas pessoas falem por conta dessas duas coisas. Depois ela fica analisando melhor em questões, é fácil. Daí ela começa a ter preguiça de fazer as coisas, ela começa tendo ambição, porque ela vê um resultado e aquilo lá para ela já é meio que garantido. Então tem muito dessas coisas que a pessoa olha assim, nossa cara, mas isso as pessoas olham de uma linha linear na vida delas. Vou dar um exemplo. Você está ganhando R$ 2.000 hoje. E a cada, tipo assim, no mês que vem você ganhou 3.000. E você é empreendedor, tá? Eu não tô falando de pessoas que são CLT ou trabalham em uma coisa só. Eu tô falando de empreendedor. Você tem uma faixa na sua cabeça linear. Você ganha 2.000 em um mês, no outro você ganha 3. E no próximo, você pensa assim, pô, vou ganhar 4. Você ganha uns 3,5 daí. Daí na sua cabeça você vai ter uma linha linear. Você acha que vai, e, tipo assim, ó. E o empreendedor em si, ele não é uma linha linear, ele é uma linha em escala. Então vamos dar um exemplo. Quando comecei, eu comecei a investir tipo R$ 300, R$ 400. Eu tava aqui, ó. Eu tava ondulando.
Teve um momento que eu comecei a atacar um pouco mais de dinheiro em tráfego pago e veio que assim, ó, foi assim, ó. Depois eu comecei a descer aí de novo, daí eu perdi bastante dinheiro, depois eu testei um novo produto, testei vários produtos, até que eu cheguei em um produto bom, e a linha começou a ficar assim, ó. Eu fui investindo, investindo, mas sem resultado. Depois, que ó, veio aqui em cima o resultado. Porque teve um tempo que eu comecei a investir, só que demorava um pouco para eu receber. Então, ó, lá em cima ali. E as pessoas não entendem isso. Elas pensam que empreender é uma linha linear, que um mês vai ganhar um 5, outro 10, outro 20, outro 40, e não é bem assim. Você tem que ver a sua vida de uma forma não muito padronizada. Você tem que ver a sua vida como que você deseja, como que você quer, porque as pessoas que são bem-sucedidas, eu não falo só financeiramente, mas de várias outras coisas na vida, elas têm uma coisa que as pessoas normais não têm. Isso significa que essas pessoas, elas estão fora da curva. E o que eu quero dizer com isso? Que é muito simples. As pessoas que não têm uma vida normal, elas não andam de uma forma estável, elas andam instável. É, é a mesma coisa, a pessoa falou assim, eu quero estabilidade. Não existe isso. As pessoas que são bem-sucedidas não têm estabilidade, elas sempre, muitas vezes, mudam de rotina, sempre estão indo para outro lugar, conhecendo pessoas novas, lugares novos, e assim vai. E as pessoas que têm essa mediocridade na mente, o que acontece? Elas ficam sempre no mesmo lugar, elas olham ali, muitas vezes não têm coragem de entrar num restaurante que tem a comida cara. Ah, mas não sei o quê. E elas começam a pensar ali no salário que elas vão ter e o que elas vão gastar no final disso. As pessoas que são bem-sucedidas, elas pensam da seguinte forma: ela olha, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Este copo aqui, ó, custa, chutar aí uns 10 reais. Beleza. Se esse copo que custa 10 reais, a pessoa que é normal vai falar assim, pô, eu tô ganhando 2.000 reais. 10 reais, ah, dá pra comprar, dá nada. A pessoa que é bem sucedida, vamos dar um exemplo do que ela ganha exatamente 2.000 reais. Mas ela tem uma mentalidade diferente. Como que ela vai pensar nisso? Ela vai olhar esse copo, 10 reais, beleza, eu ganho 2.000 reais. Eu ganho 2.000 reais, eu divido por 24 dias. Eu vou colocar 20 para ficar mais fácil as contas. Se a pessoa ganha 2 e ela trabalha 20, então ela está ganhando 100 reais por dia. Se ela trabalhar 8 horas, eu vou chutar 10 também. Se ela trabalha 10 horas, ela vai estar ganhando tipo 10 reais por hora. Ela olha esse copo, é 10 reais, então eu tô tirando uma hora da minha vida para estar comprando um copo desse. Então tem essa diferença. A pessoa que ela é bem sucedida, ela pensa no tempo que ela está perdendo para comprar esse copo. Agora, quando é em questão a investimento, ela olha de uma maneira diferente. Eu vou investir esse dinheiro e quanto tempo da minha vida eu vou economizar nisso? As pessoas bem-sucedidas, elas não pensam no dinheiro em si e nem no resultado. Elas focam no processo e pensam o quanto que agregaria de valor na vida delas. Valor não significa ter dinheiro. Valor significa ter o quê? Um propósito e ter um direcionamento, clareza. O que significa o valor na vida dessas pessoas? Significa o prazer de você acordar e fazer aquilo que gosta. O prazer de, por exemplo, comer a comida que você sempre quis e viajar a um lugar que sempre quis. Isso sim é uma coisa de valor. Agora você fala assim, pô, mas isso aí é comprado com dinheiro? Certamente é. Mas se for pra gente analisar no outro caso, em outro pensamento, imagina se não existisse nenhum meio de transporte, imagina se não existisse nada disso. Para mim viajar, por exemplo, do outro lado do mundo, eu precisaria de barco, demoraria 6 meses. Dando um exemplo. Então, tipo, não tem valor que pague eu tirar 6 meses da minha vida para estar viajando de barco. Não existe valor. Agora, com o dinheiro, você consegue diminuir esse tempo em apenas 12 horas de voo, normalmente até um dia, mas é tudo questão de tempo. Dinheiro
é questão de tempo. Você vende o seu tempo para trocar por dinheiro, então tem muita questão de mentalidade. Então o que eu trouxe nesse vídeo é para as pessoas que buscam melhorar em uma certa parte da vida delas, mas não que isso vai fazer muita diferença. O que realmente vai fazer diferença é você ter esses 3 pontos que eu falei para você. Ambição, propósito e disciplina. Se você tiver ambição, você tiver fome, você realmente querer aquilo, não importa o que seja, irmão, você vai perder a intimidade, você vai perder a vergonha, você vai fazer aquilo que precisa ser feito, você vai parar de ter julgamento na sua cabeça. Se você tiver propósito, você vai ter clareza, você sabe onde que você vai estar indo, você tem direcionamento, então você sabe exatamente o que você precisa fazer para chegar no certo resultado. E se você tiver disciplina, juntando com a ambição, você vai ter o prazer de fazer aquilo. Vou dar um exemplo para você. Imagina uma pessoa que tem uma mentalidade medíocre e tem a vida mediana. Ela sempre vai querer, por exemplo, ter um mês de folga, ter ali descanso, final de semana. A pessoa que tem prazer naquilo que faz, ela sempre quer melhorar. Não importa se é dia de semana, se é começo de mês, se é começo de ano, ela não importa. Eu vou dar um exemplo para você mais uma vez. Esse é o dia 26, dia 26 de dezembro. As pessoas falam assim: pô, quero criar um canal no YouTube. Vou começar só 1 de janeiro, mas vou começar e ir até o final. É sempre o mesmo ditado: se você quer começar uma coisa, começa agora. É agora o teu tempo, não é amanhã, não é ano que vem, não é começo de mês, não é começo de ano, não é nada disso, irmão. Você precisa começar agora. O que que te impede? Isso não é um vídeo motivacional, mas o que que te impede de começar uma nova coisa agora? É isso que eu, tipo assim, eu sempre passou pela minha cabeça. Eu já cometi vários e vários erros por conta disso e hoje eu penso claramente quanto de tempo que eu desperdicei na minha vida tomando decisões erradas. É um pouco complicado, mas eu aprendi muita coisa e eu sempre vou estar trazendo novos vídeos, novos conteúdos, conhecimento, coisas que vão agregar valor na sua vida. Então, já se inscreva aqui no canal, já curte. Eu tô com uma câmera péssima, vamos dizer assim, entre aspas, porque assim, eu não tô nem aí com a câmera, não tô nem aí com o áudio, eu só quero passar a mensagem que eu quero transmitir nesse vídeo. Eu não importo com mais nada, porque eu só tô fazendo, irmão. É isso que importa, você precisa fazer. É isso. Até o próximo vídeo e falou.